queridos, Haris, Kai e Irene, graça e paz, paz do Senhor, Deus abençoe a todos, uma alegria poder estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês, mais uma lição, hoje a lição de número 11 da revista de adultos da CPAD, que no caso tem o título Missões e a Igreja Perseguida. Estamos chegando à reta final. O interessante é que esse ano nós teremos 14 lições nessa revista. Então aí faltam 4 lições para concluirmos esta lição. Daqui uns dias nós vamos mostrar aqui no curso para vocês a próxima lição, mas já está aí na internet, já estão aí nas redes sociais. Então, queridos, eu agradeço a Deus aí pela vida de vocês, o canal está crescendo e peço mais uma vez, compartilhe este canal, dá um like lá, deixa o sininho lá ativo, então comente, curta, compartilhe, segue a gente lá no Instagram, Adalberto Teles, também agora estou no TikTok, também Adalberto, e aqui no YouTube, Adalberto Teles, sempre com 2 L's. Gente, mais uma vez, ó, esse aqui é meu livro, João Batista, o maior entre os nascidos de mulheres. Quem desejar é só nos procurar, fale aí nos comentários que a gente vai te falar o preço e tudo mais. Quem desejar nos convidar aí para pregar, para palestrar, para encontro de casais, qualquer evento aí, jovem, obreiros, consagração, pregações, palestras, culto de teologia, pode nos convidar que estamos aí à disposição também. Deus abençoe a todos vocês, é muito gratificante ter vocês aqui no nosso canal. Gente, a nossa lição de hoje vai tratar de um problema muito sério, que é a perseguição contra a igreja. Tanto na obra missionária, quanto no tempo atual também, né? Nós temos, às vezes, na nossa região ou em outros países, a questão da perseguição. Então você tem perseguição mais velada, perseguição mais violenta em determinados países, e perseguições estruturais, perseguições em outros âmbitos, em outros países. Então a gente percebe que a igreja ela é perseguida. O texto em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, aí versículo 8, 9, 13 ao 14, depois Atos, capítulo 8, versículo 1 ao 8, que vai tratar basicamente da perseguição. Eu separei hoje, foram 4 palavras-chave. Então a primeira palavra-chave é o que está na lição, perseguição. Depois eu coloquei igreja, missões e ajuda. Então essas foram as palavras-chave que eu separei. Perseguição, igreja, missões, ajuda. Então a igreja ela é perseguida. A estrutura da lição é basicamente a mesma. Um tópico aqui só tem 2 partes. Então, na introdução eu já entro trabalhando a ideia de que a igreja ela é perseguida desde sua origem. Milhares de cristãos são perseguidos, presos. Aí eu já faço uma contextualização. A igreja é perseguida desde a sua origem. Milhares de cristãos são perseguidos, presos e mortos por todas as partes do mundo. Então eu vou lá atrás, porque a igreja é perseguida. Se nós olharmos direitinho, a igreja é perseguida desde antes dela existir, porque os profetas que anunciaram a Cristo já sofriam perseguição. Nós temos João Batista como o anunciador de Cristo, como alguém perseguido, morto, decapitado, preso. E você tem Jesus de Nazaré, que é preso, que é perseguido, e depois é morto, crucificado. E aí nós temos agora a igreja.
E nós temos antes de Estevão já a perseguição. Lembram de Pedro e João? Quando curam aquele camarada que está lá na Porta Formosa, eles vão sofrer, vão apanhar, e eles vão dizer quando saem de dentro da prisão: olha, nós não somos dignos de sermos açoitados por causa de Jesus. Então assim, eles se alegraram porque estavam sofrendo, gente. E se achavam indignos de sofrer por Jesus. Então olha a perspectiva que essa igreja do primeiro século, a igreja primitiva, tinha. Em todas as épocas, aí já de novo eu vou lá atrás e volto. Em todas as épocas a igreja soube lidar com essa terrível realidade. E nós da igreja atual precisamos aprender com ela como lidar com a perseguição. Então, a igreja do passado, ela soube lidar com essa terrível realidade, e nós da atualidade, como cristãos, também temos que pedir a Deus ou aprender com elas como lidar com essa terrível realidade de perder bens, de perder a liberdade de expressão, de perder a vida, de perder membros do corpo. Então, servir a Deus no âmbito também de missões tem que envolver amor. A gente tem que amar muito a Deus, porque Deus já nos ama. Então a gente tem que amar a Deus para estar disposto a passar por todas essas adversidades. Então a gente, por causa de Jesus, nós vamos passar por isso. E é o que está escrito aqui no texto áureo, né, que todos aqueles que estão em Cristo, que servem a Cristo piamente, serão perseguidos, sofrerão. Então é pertinente ao cristão que serve a Deus piamente. Não tem como desassociar, gente, o sofrimento, infelizmente, da perseguição e de outras questões da vida cristã. Eu aprendi algumas frases, né? E aí eu replico aqui para vocês. Uma delas, por exemplo: ninguém passa pelo caminho da glorificação sem antes passar pelo caminho da crucificação. Outra frase que eu também aprendi no longo da minha vida acadêmica é que o crucificado, ele não deve satisfação a ninguém. Ele não tem que ficar explicando porque eu estou sofrendo, porque eu estou sendo perseguido, porque ele passou, e passou pior. Ele pelo menos nem pecado tinha, e nós temos pecado. Então, ele não deve satisfação. Ah, por que você está sofrendo? Não, a gente tem que pagar o preço e suportar e saber lidar com essa situação. Então essa é a introdução que eu criei aqui. O primeiro tópico, sempre 3 grandes partes e os tópicos. Então a primeira grande parte: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Então ele não é o primeiro perseguido, mas ele é o primeiro mártir, porque a igreja já vem sofrendo a perseguição, já está ali sendo perseguida pelo pessoal do farisaísmo, os saduceus. Então eles estão ali em caos, e Paulo vai ser aí um camarada ativo nessa perseguição, e depois ele vai dizer lá que ele se acha indigno por ser um chamado, por ser parte da igreja, porque ele perseguiu, mandou prender, mandou açoitar. Então ele tinha esse pesar, e aí ele vai dizer que dos pecadores ele é o primeiro, porque ele perseguiu, maltratou a coisa mais sublime que existe hoje na Terra, é a igreja. Gente, claro, tem defeito, tem falha, tem erros, não é isso que eu estou falando, mas a igreja é algo sublime. Eu estou vendo muita gente falando mal da igreja, falando coisas da igreja, mas a gente tem que entender que, com todo o problema que a igreja tem, é o melhor lugar ainda para se estar. Então a gente não pode ficar massacrando a igreja, porque a igreja, ela é uma instituição. Agora, se a gente quer falar do sistema, falar da perspectiva da governança da igreja, de liderança, aí é outros 500, mas eu não posso falar da instituição criada por Deus, a igreja, levantada pelo Senhor. Tudo bem, administrada por homens, mas existem homens fiéis, obedientes. Então tem toda essa perspectiva também. Quase que
enrolei aqui com a palavra. Gente, eu começo esse tópico sobre a perseguição contra Estevão. Eu começo fazendo uma pergunta: quem era Estevão? Então, segundo Atos capítulo 6, ele era um dos 7. Claro que eu não fui lá atrás ainda da vida pregressa dele e tal, mas ele era um dos 7 selecionados para servir à mesa. Mas ele é, dos 7, o único que é dito no texto, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Claro que os outros tinham que ter o Espírito Santo, tinham que ser cheio, porque os apóstolos vão falar isso. Mas dos 7 só é nomeado, mas esse aqui não. Claro que Atos, o autor já está escrevendo o seu livro histórico depois do acontecido. Então ele possivelmente já coloca essas características, porque no capítulo 7, que é o capítulo logo seguinte, demonstra ali toda aquela estrutura de fé desse homem. Então realmente ele era um homem de fé, um homem que servia a Deus piamente. Então ele não é alguém só que tem fé, ele é alguém que está cheio de fé, uma fé acima da média, né, da realidade. Ele é o primeiro a morrer por causa da fé em Cristo Jesus. Então lembra-se, Pedro foi perseguido, João foi perseguido, apanharam, mas não haviam ainda sido mortos. Então Estevão é o primeiro a morrer por causa da fé em Cristo Jesus. Ele foi o único, gente, em todo o Novo Testamento que contemplou Jesus em pé ou de pé à direita de Deus, mesmo em meio a todo aquele clima hostil e violento. Isso é sublime, gente. Estevão foi o único no Novo Testamento, ninguém, nem Pedro, nem Paulo. Paulo falou que foi no terceiro céu, mas não viu Jesus em pé. Mas Estevão, ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo Jesus, eu vejo o Filho de Deus em pé à sua direita. Gente, aonde em qual texto da Sagrada Escritura que você vê Jesus de pé recebendo alguém? Então, Estevão é o único homem cheio de fé, é um homem cheio do Espírito Santo. Aí não é o único, no caso, não é o único, segundo o texto, que é dos 7, que vai nomeá-lo assim, vai determiná-lo assim, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, é o primeiro a morrer por causa da fé, ou seja, ele é a primícia aí dos discípulos, né? Depois de Jesus, porque Jesus é a primícia, mas dos apóstolos e dos crentes ele é o primeiro que morre por causa da fé. Então uma pessoa cheia de fé está disposto a perder a vida pela fé, porque sabe que perder a vida pela fé vai ganhá-la através da fé. Então a fé permite você crer, perder a vida e ganhar de volta com a própria fé. Então isso é fundamental para quem tem essa perspectiva aí de viver em Cristo e saber que o sofrimento é constante. Ele foi o único em todo o Novo Testamento que contemplou Jesus em pé, mesmo, eu coloquei isso aqui já de propósito, mesmo em meio a todo aquele clima hostil e violento. Gente, eu tenho aí uma saudação aí, umas palavras que às vezes eu falo, que infelizmente muita gente já pregou que no deserto é lugar de silêncio, no deserto é lugar de solidão, no deserto é lugar de morte. Mas se você for lá para o Pentateuco, aí você vai para Deuteronômio, por exemplo. O livro de Deuteronômio já abre assim: estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, além do Jordão, no deserto. Se você olhar a palavra hebraica davar e midbar, se tirar o mi da palavra midbar, vai ficar idêntico, davá e devá. Aí você vai entender o quê? Que davá é palavra ou verbo, falar. Então o que significa isso que eu quero dizer para vocês? É que no deserto tem palavra, no deserto Deus fala, no deserto tem a glória, no deserto tem nuvem de fumaça durante o dia, coluna de fogo durante a noite, codornize, tem um maná. No deserto tem glória, gente. É num momento hostil, é num momento violento que Deus revela a sua glória. Foi isso que Estevão
presenciou. Gente, eu estou sendo apedrejado, eu vou morrer, mas eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo o Filho de Deus à direita. Então, logo, o que a gente entende com isso? Que mesmo em climas hostis e em climas violentos, nós vamos ter a perspectiva de que Deus está conosco, mesmo perdendo a vida. Jesus disse, olha, quem guardar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. Amor e fé. E isso a gente vê na tríade de Paulo. Agora permaneçam estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é, é o amor. Então você tem o amor, a esperança e a fé. Então o amor faz com que você não ame mais a sua vida do que Deus. Então a gente ama a Deus acima de tudo e a nossa vida é apenas um detalhe, porque Ele vai nos ajudar no sofrimento, na perseguição, na luta, na adversidade. Deus irá nos ajudar. Então, para mim, esse primeiro tópico aqui que eu separei, eu que estou criando esse subsídio a partir da apostila, da revista, e o que eu estou aprendendo, então é uma visão muito clara de que Deus se revela em meio ao momento hostil, ao clima violento. Ele não precisa que as coisas estejam dando certo para fazer. Então fale isso para o seu aluno, fale isso para a classe de escola dominical, que mesmo em meio a um clima hostil, a um clima violento, nós conseguiremos contemplar a glória de Deus. Então esse é Estevão. Esse é um homem que nós devemos também copiar. Gente, tem muita gente na Bíblia que a gente deveria copiar. Boas pessoas. O segundo ponto é: a igreja foi dispersada. A perseguição que ficou mais evidente em Estevão, né, porque você tem em Pedro e João, depois ela fica mais evidente porque alguém morre. Causou a dispersão da igreja. A igreja começa. Então tem gente que vai para a Ásia, tem gente que vai para a Europa, tem gente que vai para tudo quanto é lado. E aí você pode ver isso na primeira carta de Pedro. Pedro, ele vai dizer isso. Logo Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, olha isso, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então olha só, os crentes já estão em Ponto, já estão na Galáxia, já estão na Capadócia, já estão na Ásia, já estão na Bitínia, fora em outros lugares. Então a dispersão, ela aconteceu devido à perseguição. A igreja fica centrada em Jerusalém. E depois você tem a igreja de Antioquia. Eu não vou falar dela agora porque semana que vem aí eu vou trabalhar a questão de Antioquia. Mas você tem dois polos, que é a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Mais pra frente você vai ter a igreja de Roma. Então você tem esses dois polos missionários, esses dois centros aí evangelísticos, centros quartéis generais. Então você tem Jerusalém, fica alguns lá, que seria a igreja mãe, e a igreja vai depois se tornar dispersa, e aí o evangelho vai crescendo. E nisso aqui eu digo uma coisa para vocês: erra quando alguém acha que a igreja começou em pequenas cidades ou em lugares rurais. A igreja foi direto para os grandes centros. A igreja, na sua dispersão, foi para grandes centros. Então, a perseguição também ia. Você tem Judas. Judas usa o termo lá, quina, no hebraico, no grego, quinas, que é cães, entendeu? Para se referir aos seus opositores. Então, você tem Paulo, você tem o pessoal das sinagogas. Assim, eu não sou favorável a judaizar a igreja, como tem sido feito na atualidade. Tem até hoje uma oração que é feita lá desde o ano 70, em Jâmina, pelos judeus: maldito todo aquele que seguir o Jesus Nazareno. Então, a igreja foi perseguida primeiro pelos judeus. Eles foram os primeiros perseguidores. Acusaram a igreja de ter tacado fogo lá na cidade de Roma. Então a igreja também vai passar por esse processo. Então a igreja já se distanciou, ela já se divorciou da religião judaica. Então a igreja é uma instituição à parte
de qualquer outro segmento. Então a gente tem que entender isso, que na história da igreja, os primeiros perseguidores da igreja foram os judeus. Então aí depois vem o Império Romano com a questão de adoração a César. Por que vocês acham que Paulo diz naquele versículo lá que nós sabemos, que ele fala que ninguém na carne diz que Jesus Cristo é o Senhor e ninguém no Espírito diz que Jesus é anátema? Porque, gente, só uma pessoa cheia do Espírito Santo teria coragem de, no período do Império Romano, em que o imperador era Deus, então só adoração a ele, não existe outro Kaiser, não existe outro César, não existe outro Kyrios, não existe outro Senhor. E aí Paulo vai dizer, ninguém na carne diz Jesus Cristo é o Senhor. E ninguém no Espírito diz Jesus é anátema. Ou seja, só quem tem o Espírito de Deus poderia ter capacidade para dizer no Império Romano, Jesus é o Senhor. Então, por isso, hoje é moleza no Brasil, em alguns países, falar Jesus é o Senhor. Vai dizer isso na Coreia do Norte, vai dizer isso nos países fechados, vai dizer isso nos países islâmicos. Então você não pode falar isso, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo e ame a Deus acima da sua vida. Eu aprendi uma outra frase. Quem se preocupa com a sua imagem, não se preocupa com o que Deus quer falar. Então, um benefício que a perseguição, gente, eu não sei nem se eu posso falar assim, mas foi um mal necessário. Um benefício que a perseguição causou para a igreja naquele tempo foi o seu vertiginoso crescimento com o alargamento da obra de Deus em todos os lugares, porque aí a igreja se dispersou. E aí vai aqui Pedro dizer, aos dispersos. Então eles estão em tudo quanto é canto, e a perseguição causou isso, foi fazendo com que as pessoas largassem os seus bens, abandonassem e fossem também para o trabalho. Então esses são os dois primeiros pontos. O terceiro ponto, a perseguição é uma realidade. A perseguição ela pode ser definida como o ato de desassediar, o ato de oprimir, dificultar, negar o direito de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. No nosso caso, religiosas. Então essas são as características da perseguição. Então no âmbito político, no âmbito étnico e no âmbito religioso, que aqui seria o nosso caso, o ato de assediar, oprimir, dificultar. Tem país que a gente é contrabandista, pô. É contrabando entrar com a Bíblia. Então, olha isso. Negar o direito de ir e vir, porque a pessoa vai ser presa, não pode falar, não pode pregar, não pode fazer culto. Torturar, quantos são torturados até hoje? A gente vira e mexe, escuta falando, missionário tal, sua filha foi estuprada, sua esposa, às vezes o missionário foi morto, teve uma agora que o missionário foi morto. É muito triste, gente, é muito triste. Torturar e executar pessoas com base nessas diferenças aí étnicas, políticas e religiosas. É muito triste isso. É muito triste. A perseguição cristã na atualidade. Aí agora a gente vai trabalhar a perseguição na atualidade. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Servir a Jesus em diversos lugares do mundo significa receber uma oposição sistemática em todos os aspectos. Abandono ou abandonar de família, ou seja, você tem um abandono, a família te abandona, ou você tem que abandonar. Então você tem um abandono, isso já aconteceu comigo, então tive que abandonar e fui abandonado devido à minha fé. Você tem a perda do emprego. Tem um amigo que ele falou que perdeu o emprego só porque o nome dele era bíblico, entende? Ele perdeu o emprego. Perda de bens, prisão em muitos países, mutilação, porque são cortados membros,
e morte. Gente, tem países que os nossos irmãos têm que se disfarçar de outra religião. Você tem ideia disso? Tem noção disso? De você ser uma coisa e ter que expressar outra para poder continuar pregando e vivendo. A coisa é muito séria. Então, em muitos lugares, você tem essa problemática. Segundo ponto, Coreia do Norte. A nação mais fechada ao Evangelho. É um país asiático, ele está fazendo parte da janela 10x40 e está no topo dos países mais perseguidores da igreja na atualidade. E se tem uma coisa que eu fiquei sabendo, eles têm também campos de concentração. É levado para lugares, na China e outros lugares, e essas pessoas ficam lá presas e tal, devido à perseguição. Gente, é por isso que eu coloquei a palavra ajuda na palavra-chave. Porque são homens, mulheres, jovens, crianças que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa oração, que precisam da nossa contribuição. É de suma importância que a gente contribua, que a gente ajude, que a gente ore por essas pessoas. Então, para que Deus dê capacidade como deu para Estevão. Por isso que eu falei, como lidar na atualidade com esses sofrimentos, com essas perseguições. A gente tem no Brasil, sim, às vezes, o mundo pentecostal, a Assembleia de Deus, quando chegou no Brasil, eu tive aí no privilégio de ouvir alguns missionários, filhos, descendentes desses missionários que fundaram a igreja, eles contando o que os pais deles viviam, e eles contavam também isso nas AGO, de Convenção Geral, e eles também contavam lá como eram as orações, a noite toda, as orações, e às vezes a perseguição à cidade, não podiam ser sepultados nos cemitérios. Então aquela perseguição de tacar bomba, de querer invadir a igreja, eles sofreram isso há um século atrás. Então, como tentar se adaptar a isso, como tentar ter a capacidade de suportar, de se lidar com essas questões. Então, pedindo graça a Deus, pedindo sabedoria. E Bíblia, gente, leitura da palavra, Sagrada Escritura, que vai nos dar base para a gente suportar, porque uma coisa quando a gente sofre algum tipo de enfermidade, ou quando a gente está desempregado, mas outra coisa é a perseguição realmente mais velada, violenta, em que você agora é um procurado, em que vão te buscar, em que você tem que estar fugindo, porque a perseguição chegou em cima de você. Eu lembro que eu falei na aula passada, que antigamente a gente falava, fulano é amigo do Evangelho, o cara nem crente era. Isso também às vezes é falado para político, é amigo do Evangelho. Gente, quando aconteceu uma perseguição velada, são essas mesmas pessoas, e eu lembro que eu falei isso na aula passada, são essas mesmas pessoas que vão acusar, que vão perseguir. Amigo do Evangelho é quem vive no Evangelho. João foi bem claro na sua epístola, que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Não tem meio termo, não tem como ser crente ou frio, não tem como ser morno, ou é um ou é outro, é um dos dois, não pode ser morno. Ou você é quente ou você é frio. Morno não tem como ser. Então a igreja, ela sofre, ela passa por essa, e aí tem que saber lidar. Então o conselho que eu dou é oração, leitura da palavra, buscar muita graça de Deus, porque o sofrimento duradouro, ele mexe com o nosso psicológico, ele mexe com o nosso emocional. Eu fico imaginando aqueles homens lá atrás, se não fosse a garra, a fé, o Espírito Santo dando capacidade ali, o dinamis, o poder para eles vencerem aquela cadeia escura, sabe? Aquele lugar lá no interior, no mais fundo, lá dentro onde a luz não bate, e aquelas açoitadas, chicotadas, entende, gente? A ausência de comida, ou não deixar comer, se alimentar. Então tudo isso eles suportaram e venceram. E venceram perdendo a sua vida. Venceram indo até o final.
Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aí está também em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, é suportar, gente, até o final, até tudo realmente acabar e você falar igual Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é isso, depois de tudo, manter a fé intacta, crendo em Jesus Cristo acima de todas as coisas. Que maravilha, né, gente? Chegamos no terceiro tópico, terceira maior parte. Deus abençoe vocês, é muito bom estar aqui com vocês, me sinto à vontade aqui falando com vocês e interagindo, como se vocês estivessem aqui também na minha sala. Por isso que façam pergunta lá, comentem lá que eu vou responder vocês. Como ajudar a igreja perseguida? Conhecer a gravidade da situação. Eu acho que os cultos de missões deveriam se fundamentar nessa perspectiva. Conscientizar as pessoas da gravidade do problema que está no campo missionário. Aí eu coloquei, jamais teremos dados importantes das gravidades das perseguições nos países afora. O problema da perseguição aos cristãos não interessa a mídia, a qualquer tipo de mídia, não interessa. Foi o último presidente lá, o anterior dos Estados Unidos, que falou sobre a perseguição no mundo contra os cristãos. Mas a mídia não está nem aí. Morrem milhares de cristãos, não estão nem aí. Então não interessa a mídia, não dá ibope, não dá likes, não dá visualização. Nesse sentido, é preciso que nós pesquisemos os sites de agências missionárias para ficarmos cientes dessas gravidades. Portas Abertas, a lição dá algumas, Sename, Semipa e outros, para a gente ter uma ideia de quem está perseguindo mais, de aonde está morrendo mais cristãos, quais são as situações precárias que eles estão vivendo, porque a mídia não vai falar, entende? É o que eu falei na última aula. Você pode ver uma opção de artista aí, todos eles só dizem assim, não, eu creio em Deus. Ninguém diz eu creio em Jesus, porque para crer em Jesus implica fidelidade. Deus, todo mundo tem Deus, mas Jesus, só um grupo de pessoas acreditam realmente em Jesus, que estão dispostos a dar a sua vida por Jesus. E essas pessoas que estão nesse nível não escondem de ninguém, falam em qualquer lugar, eu creio em Jesus, a minha fé está em Jesus. Segundo ponto, ore pela igreja perseguida. A oração é a chave para vencermos qualquer tipo de perseguição, sofrimento e etc. Devemos orar pelos missionários, pelos cristãos em países opressores e hostis e por todos os que trabalham na obra do Senhor. Eu costumo dizer que se Deus não resolver, ninguém resolve. Então ore pelos perseguidos, ore pelos cristãos, ore pelos missionários, ore pelos países que perseguem, ore para que, como Paulo disse, oreis por mim, para que as portas se abram e a palavra não fica presa. Paulo dizia, eu estou preso, mas a palavra não. Ele também disse, olha, uma grande porta se abriu, e ela é muito eficaz, mas são muitos os opressores, são muitos os perseguidores. Então a porta, ela está sempre se abrindo, mas os perseguidores, gente, os opressores, também estão ali com constância. Então a oração, é a base. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos fazer oração, vamos fazer cultos de oração, vamos falar para o círculo de oração, vamos falar para as consagrações, para o trabalho de oração, pedir. Gente, orem pelo campo, orem pela igreja cristã, orem pelos perseguidos, orem pela igreja. A igreja precisa receber oração. Terceiro tópico aqui. Se envolva com a causa da igreja. Gente, participe da igreja. Ao orarmos por todos os cristãos perseguidos, nos envolvemos. Já é um caminho para nos envolvermos. E acabamos ficando mais sensíveis aos seus sofrimentos dos missionários. Então vamos, a partir da oração, se envolver para saber como é que está a situação, o que eles estão passando, qual é a luta que eles estão vivendo. Por isso, é fundamental o envolvimento de toda a igreja na causa missionária e nos acontecimentos sobre a igreja. Quais são as leis que estão se levantando contra a igreja, sabe? Quais são as leis que
que estão vindo para nos atingir, quais são as atitudes, as decisões que estão sendo tomadas. Vocês sabem, né, gente? Falamos na última aula aí que em cada país tem aí um ser que atua naquela nação. Então, como é que a gente vai trabalhar essa perspectiva? Então, às vezes você tem leis, aqui é tombado, não pode mexer, aí não pode fazer templos, não pode construir, não pode, você tem que deixar a igreja do jeito que está, não pode ampliar, e aí tem a questão dos decibéis, a questão da igreja ter a acústica, e o pessoal que multa, que processa. Então, você tem uma série de coisas que você precisa se envolver na oração. Eu concluo a aula de hoje dizendo: os 4 primeiros séculos da igreja foram de muita perseguição. Acabou no 313, quando Constantino assume, aí a perseguição ela dá uma aliviada, mas foi, gente... leiam, por exemplo, os mártires do Coliseu, leiam as catacumbas de Roma, a Inquisição de Roma, leiam esses livros, vocês vão ver o que aqueles homens sofreram, gente, como eles pagaram, e outros, né? Esses são alguns. Então foram 4 séculos de muita matança, de muita perda, de muito sofrimento, de muita separação entre famílias por causa de ter que fugir. Então foi muito sofrimento, prisões, torturas e mortes. Na atualidade, a perseguição em muitos lugares assemelha-se aos irmãos do passado. No Brasil, a perseguição pode ser estrutural e em muitos outros a perseguição é violenta mesmo. Que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos dar misericórdia para nós suportarmos todo mal, toda perseguição que vier. Que Deus nos dê capacidade para suportarmos como os apóstolos suportaram, como a igreja perseguida suporta. Que Deus nos dê graça. Foi um prazer falar com vocês. Quem quiser convidar, convites para qualquer evento na igreja, só entrar em contato conosco, fale lá nos comentários e nós estaremos te atendendo com o maior carinho. Deus abençoe. Até semana que vem. Haris Kai Eirene.